Bom dia, crianças. Quero hoje estar enviando para vocês uma videoaula sobre uma atividade relacionada ao conteúdo soma e subtração de frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Antes da gente iniciar a explicação do conteúdo, aqui nós temos uma interação sobre o conteúdo, adição e subtração de frações, onde tenho aqui o professor Antônio, né, que está falando com vocês, alunos, que aqui ele fala que vai ajudá-los na tarefa de matemática. Então aqui hoje vamos aprender sobre adição e subtração de fração. E aqui nós temos um problema que ele fala que um ônibus de viagem percorreu 3/10 de uma distância de manhã e 4/10 à tarde. No 2 períodos, ele percorreu que fração dessa distância? Aqui, queremos descobrir qual a fração da distância. Ele percorreu no 2 períodos, certo? Então, basta pegar a fração percorrida pela manhã, que foi 3/10, mais a fração percorrida à tarde, que foi 4/10. Então, observe os denominadores, né? Eles são iguais, nesse caso, né? Como eles realmente são. Então, basta que você venha conservar o denominador e somar os numeradores. Portanto, temos como resultado 7/10. Pronto. Então, o ônibus percorreu o 7/10 da distância. Simples assim, utilizando a soma. Para efetuar a subtração de frações, o processo é o mesmo. Aqui, né, o professor Antônio está falando isso, que basta que o denominador seja conservado e os numeradores, né, eles sejam efetuado uma subtração. Aqui nós temos a operação, né, de fração que vai ser efetuada. E aqui o professor Antônio diz que 7/9 menos 2/9, né, para resolver, precisa conservar o denominador e subtrair os numeradores. Então, ao feito isso, nós temos como resultado 5/9. Pessoal, aqui é uma interação, né, entre essa historinha, mas nós vamos explicar passo a passo para vocês adiante, para que vocês possam estar compreendendo melhor, né, o que está sendo abordado aqui nessa explicação, nessa historinha. Então, soma e subtração de frações. Sabemos que frações são números representados na forma de uma razão entre dois números inteiros. Somar frações não é uma tarefa difícil. Para isso, vamos exemplificar. Primeiro, uma soma de frações utilizando uma pizza. Supondo que você e mais 3 amigos pediram uma pizza pelo telefone, quando ela chegou, você percebeu que ela não estava fatiada, como de costume. O problema surgiu quando você foi dividi-la entre os seus amigos. Como a pizza não estava fatiada, ficou mais difícil de definir o que seria um pedaço. Vamos representar agora algumas formas de fatiar a pizza em pedaços de tamanho diferentes. Aqui, pessoal, nós temos, né, uma pizza que ela foi dividida ao meio. E você observa aqui que eu tenho aqui uma metade que corresponde à fração 1/2, né, 1/2. E aqui a outra metade também ela corresponde à fração 1/2. Aqui nós temos que 1/2 mais 1/2 é o que foi abordado lá, né, na historinha, que
eu conservo, ó, o meu denominador aqui, ele é o mesmo, ó, 2 e 2. Aqui ele foi conservado, ó, esse denominador, certo? Aí o numerador eu pego e somo. 1 mais 1 dá 2. Quando você dividir 2 por 2, 2 dividido para 2, você vai ter um inteiro, certo? Aqui nós vamos ver outro exemplo, que a pizza ela já foi dividida em 4 partes. Então, se ela foi dividida em 4 partes, cada parte que foi dividida dessa pizza, ela vai ser representada, ó, pela fração 1/4. Então, você tem a soma de 4 partes iguais. Ó. Aqui você observa que essas 4 partes, o denominador aqui, ó, dessas 4 partes é o mesmo. Então, você conserva aqui esse denominador, ó, que ele é 4, e esse numerador você vai somar. Ó. Aqui você tem 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Quando você dividir 4 dividido para 4, você também vai ter um inteiro, certo? Mais um exemplo para a gente compreender. Aqui nós já temos, né, o que de normal, né, a gente quando vai comprar uma pizza, se for uma pizza grande, né, nós vamos ver que ela vai ser dividida em 8 partes. Então, cada parte vai corresponder a 1/8 dessa pizza, já que ela foi dividida em 8 partes, certo? Então, aqui, você vê que esse 1/8, ele está 8 vezes aqui, ó, somado, essa fração. Então, você percebe aqui, ó, que o denominador, que é o número de baixo, ele é o mesmo. Então, o que é que eu faço? Eu conservo aqui embaixo esse denominador e eu vou somar os numeradores, ó, que é o número que está aqui em cima. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 1 dá 6, 6 mais 1 dá 7, 7 mais 1 dá 8. Quando você dividir 8 dividido para 8, também você vai encontrar aqui um inteiro. Então, é a parte inicial, né, para a gente ir compreendendo essa parte relacionada à soma com frações. Aqui adiante, vocês vão estar compreendendo melhor, certo? Onde nós vamos entrar aqui na parte, ó, de soma e subtração de frações com denominadores iguais, certo? Então, nós vamos mostrar essa soma aqui com os denominadores iguais. Então, aqui, ó, a soma e a subtração de frações com o mesmo denominador é obtida apenas somando os seus numeradores e conservando-se o denominador. Nós fizemos, né, desde o início desta videoaula isso aí, né? Agora nós vamos mostrar mais um pouquinho para que possa fixar aí a aprendizagem de vocês. Então, no exemplo 1, veja a soma das frações abaixo. Então aqui, ó, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como nós vamos estar efetuando, certo? Essa soma aqui, ó. Então aqui eu tenho a fração 3 sétimos somado com a fração 2 sétimos. O que é que eu tenho aqui que eu queria que vocês observassem? Vocês vão olhar, certo? Quando estiver somando duas frações, vocês vão olhar se o denominador, que é esse número aqui de baixo, eles são iguais, ó. Percebe que esses dois números que eu estou aqui circulando, ele é o mesmo, ó. Então, quando o meu denominador ele for o mesmo, eu pego aqui e conservo ele, ó. Como eu estou circulando aqui, ó. Conservei esse denominador, porque ele é igual. E aqui em cima, no numerador, eu vou pegar esses dois números aqui da fração e vou somar, ó. 3 mais 2. Aqui, ó, para você dar esse resultado, você vai conservar o denominador. E esses numeradores aqui, ó, você soma, ó, 3 mais 2, 5. Então, esse resultado aqui é o resultado, certo, da soma
de duas frações que ela tem o mesmo denominador. Vamos ver outro exemplo para que possa fixar mais esse conhecimento de vocês. Aqui eu já tenho uma subtração, certo? De fração, porque é soma e subtração. Mas eu queria que vocês olhassem para o denominador. Sempre quando a gente for trabalhar com soma e subtração de fração, vocês olham se o denominador é o mesmo. Esse denominador aqui é 3. Esse outro denominador também é 3. Como ele é o mesmo, vocês podem observar que é o mesmo denominador, você vai estar conservando ele aqui, ó, denominador. E aqui em cima no numerador, que é 4 e 2, você vai subtrair, ó. Ok? Para dar esse resultado, você conserva o denominador, tá aqui ele. E aqui você subtrai os numeradores, ó. 4 menos 2 dá 2. Então, o resultado vai ser a fração 2 sobre 3 ou 2 terços. Ok? Mais um exemplo aqui para que a gente possa estar compreendendo. Eu vou ter aqui 3 frações. Não importa, pessoal, a quantidade de frações, certo? Que você vai somar ou subtrair. O importante é que você venha observar o denominador da fração, que é o número de baixo. Nós temos o numerador, que é o número que vai estar em cima, e o denominador, que é o número que vai estar embaixo. Então, você observa o denominador. Você vê que aqui ele é 11. Aqui esse outro denominador ele é 11. Esse outro denominador aqui ele é 11. Então, ele é o mesmo denominador. Então, o que é que você faz? Aqui, você apenas conserva ele. Ó. Conservei. O que é que eu vou fazer com esse numerador? 1, 5 e 3. Eu vou somar ele aqui. Ó. Vou somar o 1 mais o 5 mais o 3. Então, aqui, esse denominador você conserva. E o numerador, você vai somar ele. Ó. 1 mais 5 dá 6 mais 3, 9. Então, o resultado final é a fração 9, 11 avos. Certo? Vou botar mais um exemplo aqui para que você possa compreendendo. Também, ó, você percebe que essa subtração, ela também tem 3, ó. Tem 3 diferenças para ser efetuada. Mas não importa a quantidade. Você vai olhar para cá para o denominador. Esse denominador aqui é 15. Esse denominador também é 15. E esse denominador também é 15. Então, você vê que é o mesmo denominador. O que é que eu faço com o denominador? Conservo ele. Ó. Conservei aqui o 15. Ó. Observa que eu só conservei ele. Agora, em cima, como é a diferença, você vai estar subtraindo esses 3 numeradores, que é o número que está aqui em cima. Aí você faz, ó, 9 menos 2 dá 7. 7 menos 3, aqui deu 7, ó. 7, aqui menos 3, aí eu tenho 7 menos 3 dá 4. Aqui eu só conservei o denominador. Então ficou a fração 4, 15 avos. Certo, pessoal? Aqui adiante, eu tenho a soma de frações com denominadores diferentes. Você viu que somar frações com o mesmo denominador, você viu que é só conservar. Agora, o que é que eu vou fazer se os denominadores for diferentes? Lá era iguais, aqui são diferentes. Vamos ver aqui, ó. Podemos somar frações com denominadores diferentes da seguinte maneira. Eu vou tirar o MMC desses denominadores, ok? Que é MMC é o mínimo múltiplo comum. E depois eu vou aplicar uma multiplicação, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou efetuar essa multiplicação. Então vamos ver um exemplo aqui na soma. Aqui eu tenho a soma entre as frações meio
mais 3 quartos mais 5 sextos. Quando tiver operações com frações, você vai observar o denominador, que é o número de baixo. Ó. Aqui você vê que eu tenho o 2, o 4 e o 6. Então, pessoal, os denominadores dessas frações eles são diferentes. Então, quando os denominadores for diferente, você vai tirar o MMC, como indica aqui, ó. Nessa primeira coisa que nós vamos fazer é obter o MMC de 2, de 4 e de 6. É o que está aqui, ó. Separo o 2, o 4 e o 6 por vírgula. E aí eu vou fazer aqui, certo? A prática do MMC, que é dividir esses números pelos números primos, né? Pelos números comuns, divisores comuns. Aqui no caso, para você começar essa divisão, você vai aqui estar colocando 2. Por que eu vou colocar o 2? Porque aqui o 2, o 4 e o 6 são números pares e a regra lá da divisibilidade diz que todo número par é dividido por 2. Por isso que eu coloquei o 2 aqui para iniciar essa divisão. Aí você vai fazer uma divisão comum. 2 dividido para 2 dá 1. Está o resultado 1 aqui embaixo, certo? 4 dividido para 2 dá 2. Está o resultado aqui embaixo. 6 dividido para 2 dá 3, certo? Pessoal, enquanto tiver números pares aqui, você vai continuar essa divisão por 2. O número que não for dividido por 2, vocês conservem ele embaixo, certo? Até a gente terminar em 1. Terminou em 1, parou a divisão, certo? Como eu tenho aqui o número 2, eu vou continuar essa divisão por 2. Então aqui, ó, coloquei o 2 aqui para continuar a divisão. Eu tenho 1 dividido para 2, o 1 não divide para 2. Então eu conservo ele aqui embaixo. 2 dividido para 2 dá 1. Como 3 não divide para 2, aí eu conservo ele aqui embaixo. Então não tenho mais nenhum número par aqui. Então não tenho mais nenhum número que divide por 2. Mas esse 3, ele é o número que divide por 3, certo? Aí você coloque o 3 aqui para poder continuar a divisão. Tem que encerrar em 1, certo? Então 1 não divide para 3, eu conservo ele. Esse 1 aqui também não divide para 3, eu conservo ele. Aí 3 dividido para 3 dá 1. Quando você tiver efetuando a divisão, que encerrar aqui, pessoal, tudo 1, indica que você já encerrou, tá certo? Essa operação aqui, ok? Qual o próximo passo? Esses resultados aqui que vocês encontraram, certo? Você vai pegar eles, ó, e multiplicar um pelo outro, certo? Que foi o que eu coloquei aqui embaixo, ó. Eu botei 2 vezes 2 vezes 3, que foram os 3 números que eu encontrei, certo? Nesse processo, 2, 2 e 3, tá aqui, ó, 2, 2 e 3. Quando eu pego aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Aí sobrou aqui vezes 3. E 4 vezes 3 dá 12. Ok, pessoal? Então, o resultado do MMC deu 12. Aí o que é que eu vou fazer? Essas três frações iniciais, 1 meio mais 3 quartos mais 5 sextos, você vai colocar ela aqui, ó. Tá aqui, ó, 1 meio mais 3 quartos mais 5 sextos, que é essa mesma fração aqui, ó, inicial, tá certo? E aqui embaixo nós vamos colocar, ó, o resultado que nós encontramos do MMC, ó, que é esse mesmo resultado aqui, ó, 12. Certo, pessoal? A gente vai estar colocando ele lá, ó, aqui embaixo. Agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu encontrei esses resultados aqui, ó. Você vai pegar cada número desse do denominador, vai pegar o número que vai multiplicar por eles, que vai encontrar o resultado 12. Por exemplo, que número é que eu vou multiplicar por 6 que eu vou encontrar aqui o número 12? Para você multiplicar esse número por 2 para encontrar 12, esse número aqui vai ser 6. Aí você tem, ó, 2 vezes 6 dá 12. Então, eu encontrei 12 nessas condições. Então, o que você faz embaixo, que é no denominador,
você faz também em cima no numerador. Se você multiplicou aqui por 6, esse primeiro número do numerador também vai ser multiplicado por 6, ok? Aí eu tenho 1 vezes 6 dá 6, ó. Por isso que eu tenho esse 6 aqui, ó. Eu vou marcar aqui para que você venha percebendo. Já fiz esse. Agora, qual o número que eu multiplico por 4 que eu vou encontrar 12? Se você pegar bem aqui esse 4 e multiplicar por 3, 4 vezes 3 dá 12. Já que você multiplicou esse denominador aqui por 3, você vai multiplicar também o numerador também por 3, certo? Aí o que acontece? Quando você fizer 3 vezes 3, aí você encontra esse número aqui, ó. 9. Certo? Agora eu vou encontrar o próximo número. Que número é que eu vou multiplicar por 6, que eu vou encontrar 12? Se você pegar esse 6 e multiplicar ele por 2, você vai encontrar 12. Mas como você multiplicou o número de baixo, que é o denominador, por 2, você multiplica também o de cima, que é o numerador, também por 2. Aí se você multiplicar 5 vezes 2, você vai ter 10. Quando você faz esse processo, você vai pegar esse denominador aqui, que é o mesmo, ó, e vai apenas conservar ele bem aqui, ó. Você vê, ó, que é o mesmo número que estava aqui, ó. Eu só conservei ele aqui. Agora, o que é que eu faço com esse número de cima? Vou só somar ele. 6 mais 9 dá 15. 15 mais 10, 25. Aí você vê que você vai encontrar como resultado a fração 25/12 avos. Ok, galera. Aqui eu tenho, né, mais outro exemplo. Só que aqui eu vou mostrar um exemplo utilizando a subtração de frações que têm denominadores diferentes. Você vai ver que é o mesmo processo. Ó. Podemos subtrair frações com diferentes denominadores da seguinte maneira. Eu vou tirar o MMC e depois eu vou também aplicar a técnica da multiplicação. A mesma que eu apliquei no exemplo anterior. Só que aqui eu tenho a fração 7/15 menos 3 nono. A primeira coisa que vocês vão observar é o denominador, se é o mesmo. Aqui você vê que esse denominador é 15 e aqui esse outro denominador ele é 9. Então eles são diferentes. Se eles são diferentes, sempre eu vou tirar o MMC. Então aqui está aqui, ó, 15 e 9. Você escreve ele aqui, separa por vírgula. E eu vou encontrar os divisores, que vai ser comum entre 15 e 9, ou seja, o divisor que divide esses dois números ao mesmo tempo. Então, eu sei que 3 divide tanto o número 15 como o número 9. Então, se você fizer aqui, ó, 15 dividido para 3, dá 5. 9 dividido para 3 dá 3. Para você continuar esse processo, vai ter que ter número bem aqui, ó, entre esses dois, que vai dividir por 3. Ou seja, eu tenho aqui que o 3 divide para 3. Ó. Como o 5 não vai dividir por 3, eu conservei ele aqui embaixo. E aqui eu tenho 3 dividido para 3 dá 1. Então tá aqui. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho aqui o 5, tá certo? Que esse número 5 só divide por ele mesmo, ok? Então aqui, ó, se eu dividir 5 por ele mesmo, eu vou ter 5 dividido para 5 dá 1. E como 1 não divide para 5, eu apenas conservo ele aqui, ó. Então, pessoal, você observa que nem o exemplo anterior terminou em 1 em 1. Então, acabou. Então, o que é que eu faço com esses resultados que apareceu aqui? Vou multiplicar eles entre si, ó. Certo? Vou multiplicar os três, que é o que está mostrando aqui embaixo. Certo? Só ajeitar aqui. É o que está mostrando aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui eles, ó. 3 vezes 3 vezes 5, que é esse mesmo valor que está aqui, ó. Aí 3 vezes 3 dá 9. Aí 9 vezes 5
vai dar 45. Então, 45, pessoal, é esse resultado aqui, ó, do MMC aqui, ó. É o que você vai conservar ele aqui, ó, 45. Agora, como é que eu vou fazer para encontrar esse resultado aqui de cima? Vou mostrar para vocês. Qual é o número que você multiplique por 15 que você vai encontrar 45? Se você pegar esse 15, vem aqui, e multiplicar ele por 3, certo? 15 vezes 3 dá 45. Se você multiplicou o denominador por 3, você multiplica o numerador também por 3, certo? Por isso que o processo é aplicando a multiplicação aqui em cima, ó. Então, 15 vezes 3, 45. Então, 7 vezes 3, 21, que é esse primeiro resultado que eu achei aqui, ó. Para você entender como é o resultado que vocês estão encontrando, certo? Esse 9, para mim encontrar 45, eu multipliquei o 9 por quanto? Esse 9 foi multiplicado por 5, certo? 9 vezes 5 dá 45. Então, se eu multipliquei o número de baixo por 5, eu também vou multiplicar o de cima por 5. Ó. Eu estou colocando aqui para vocês ir entendendo, ó, como é que eu estou encontrando esses processos aqui, esses resultados. Então, 3 vezes 5 dá 15, que é esse resultado aqui, ó. Ok, pessoal. Esse 45 aqui, eu só conservei ele aqui, ó. Deixa eu circular bem aqui para você ver. Eu só conservei ele. Agora eu vou subtrair esse número de cima, 21 menos 15, dá 6, ó. Também eu vou, certo? Circular ele para vocês entenderem. Agora, por que eu continuei essa conta? Porque toda fração, quando você for resolvê-la, você tem que deixar ela de uma forma irredutível, que é uma forma que não dá para você fazer mais cálculo nenhum. Como 6 e 45 eu posso simplificar pelo mesmo número, como vocês viram essa simplificação aqui, certo? No MMC, então sei que 6 e 3 eu posso estar dividindo eles por 3, ó. Tá certo? Você pode dividir um número aí por exemplo, vai ter algum número que vai dividir por 5 em cima, por 5 embaixo, por 10 em cima, por 10 embaixo. O que você tem que entender é que o mesmo número que você vai efetuar aqui em cima, na divisão, você vai efetuar a divisão também aqui embaixo. Então foi o que eu fiz. Ó. Eu dividi esse 6 para 3 e eu dividi esse 15 para 3. Ó. Quando eu faço 6 dividido para 3, eu encontro 2. Quando eu faço 45 dividido para 3, eu encontro 15. Então, encontrei aqui a fração 2 quinzeavos. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui, que é justamente a atividade que vocês têm aí em mãos, certo? Que apareceu a dúvida, por isso que eu estou gravando essa aula para estar dando uma força para vocês. Aí, pessoal, vocês vão fazer essa atividade, tentar fazer, aí vão interagir comigo aí no grupo. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que essas duas, eu não dei, certo? Explicação nenhuma nessa videoaula, né? Não estou dando explicação. Então, vou mostrar como é que vocês vão encontrar ela, essas duas. Agora, as outras demais, pela explicação que eu dei para vocês aí, vocês vão conseguir resolver sem nenhum problema, certo? Agora vocês têm que, de acordo com a leitura do texto, entender, certo, se ele vai estar pedindo uma soma ou se ele vai estar pedindo uma subtração, se os denominadores vão ser iguais ou se o denominador vai ser diferente. Se for igual, você resolve rapidinho, conservando o denominador, que é o de baixo, e efetuando, né, a soma ou subtração no numerador, que é o número de cima. E se for denominador diferente, tanto na soma como na subtração, vocês vão estar tirando o MMC e resolvendo, pessoal, sem nenhum problema, certo? Então, essa atividade vocês têm aí, a atividade do caderno 4. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho atividade interativa, certo? É uma loteria, onde eu tenho resultados na coluna 1, resultados na coluna 2 e resultados na coluna do meio. Então, eu vou resolver esse problema aqui o primeiro, para vocês entenderem. Ó. No parque de diversão, André
30 tentativas para acertar tiro-alvo. Ele acertou 2/6 dos tiros. Então, quantos tiros ele acertou? Nós temos aqui o total, certo? Aí aqui eu tenho, pessoal, uma fração e uma quantidade, certo? O que é que você vai fazer para calcular isso? Você vai pegar a fração, certo? Que é 2/6 e vai multiplicar, vou botar aqui, pelo a quantidade que ela deu aqui, ó. A quantidade é 30. Então pego a fração e multiplico pela quantidade. Então vou botar aqui, ó, 30. Então fração multiplicado pela quantidade. Espero que você esteja compreendendo isso. Pessoal, como eu resolvo isso? Eu multiplico os numeradores, que é os números de cima, e o resultado eu divido pelo número de baixo, tá certo? Então tenho aqui, ó, quanto é 2 vezes o 30? 2 vezes o 30 vai dar 60. Então eu tenho 60, que é a multiplicação entre o número de cima, e aqui embaixo sobrou 6. Então eu tenho 60/6, ok? Então eu vou dar o resultado dessa divisão, 60/6. Aqui você pode fazer isso, pessoal. 6 dividido para 6 dá 1. 0 dividido para 6 dá 0. Então, esse resultado aqui, ó, 10, que foi o resultado do cálculo que eu fiz aí para vocês, certo? Ele está na coluna 1, na coluna 2 ou na coluna do meio. Aí você vai dizer, ah, professor, está na coluna do meio. Então, você vai pegar, ou você marca um X, certo? No resultado, ou você pode estar aí pegando uma coleçãozinha e estar pintando, certo? Vou fazer só mais exemplos, os demais vocês vão, tá certo? Tá fazendo aí sozinho, com a família, certo? Acho que vocês já vão ter condição de fazer sozinho. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. No evento, tinha 96 lugares e 5/8 dos lugares já estavam ocupados. Quantos lugares estão ocupados? Então, eu tenho uma fração e aqui eu tenho, pessoal, uma quantidade. É a mesma ideia, certo, da primeira que nós fizemos aqui, ó. Eu vou pegar essa quantidade, né? Aliás, essa fração, que é 5/8. Vou colocar aqui 5/8. E vou multiplicar pela quantidade. A quantidade é 96. Aqui eu coloco 96. Aqui eu vou multiplicar aqui, ó, de cima, os numeradores, e vou dividir pelo denominador, que é o de baixo. Vou fazer aqui, ó, 6 vezes 5 dá 30. Eu trago 3, ó, para cá, não é isso? Aí eu faço 9 vezes 5, 45, mais 3, 48. Então aqui eu coloco o 8 e aqui o 4. Então 480. Então 5 vezes 96, 480. Só que aqui eu tenho um 8 aqui embaixo, ó. Então nós vamos dividir 480 por 8. Aqui você pode pegar, ó, esses dois aqui, 48, e dividir para 8. 48 dividido para 8 vai dar 6, porque 6 vezes 8 é 48, beleza? Aí 0 dividido para 8 dá 0. Então aqui eu encontrei quanto? 60, certo? O resultado que eu encontrei no meu cálculo. Então 60 está na coluna 1, na coluna 2 ou na coluna do meio. Professor Antônio, está na coluna 1. Então você pega, ó, o resultado que você encontrou
e marca, ok, na coluna 1. Aí, pessoal, a atividade ela vai continuar, vocês têm aí em mão, já tem duas aí, certo? Uma ideia que eu estou dando, porque não tem essa ideia na explicação do conteúdo. Nas demais tem, ó. E aqui vocês têm, certo? Esse restante dessa atividade, certo? E aqui, pessoal, eu quero deixar uma mensagem para vocês, certo? O que um bom aluno faz. O bom aluno ele participa das atividades propostas, se interessa pelo programa do ano, presta atenção nos professores e nos colegas, pergunta quando tem dúvida. Pessoal, nós estamos no grupo aqui esperando as perguntas, certo? Pesquisa os temas propostos em classe por conta própria, traz novo tema para discutir em classe, pergunta, frequenta bibliotecas, empresta livros, ajuda quem tem mais dificuldade, respeita a equipe de educadores, conversa sempre sobre a escola com os pais. Então a gente espera, pessoal, que todas essas qualidades ela venha fazer, certo? Parte aí do, certo? De vocês, né, enquanto aluno, e que vocês possam, pessoal, estar evoluindo, estar avançando aí no conhecimento, certo? É o que a gente, todos nós, equipe do Solon Viana, esperamos, certo? Que vocês possam estar crescendo mais e mais. Então, essas palavras eu deixo para vocês e desejo ótimos estudos para todos.